Ao vivo, mais uma live hoje, quarta-feira, já com o nosso devocional. Vou colocar aqui o tema da nossa live nos comentários, como sempre. Já fixar aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia para todo mundo que tá entrando. Hoje, quarta-feira, eu quero fazer uma live bem rápida aqui, eu não vou demorar demais, mas eu quero compartilhar um devocional. Todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, a gente sempre faz uma live. Essa live aqui eu chamo ela de Devocional com Meline, é um quadro que a gente tem aqui no perfil, onde eu compartilho os benefícios, aquilo que a palavra de Deus traz para a minha vida, e eu compartilho isso com vocês porque eu também quero que se estenda para outras pessoas, porque todo devocional ele possui um objetivo, ele tem um porquê de estar sendo realizado. Então, quando você entende o que o devocional realmente vai te trazer, e eu falo assim, além de um relacionamento com Deus, e inclusive nós vamos falar sobre isso aqui hoje, ele te traz várias coisas e você primeiro precisa saber que essas coisas existem para então você realmente vê o valor que existe em uma vida de devocional diária, em você ter um tempo com Deus, em você investir de verdade em um relacionamento genuíno com o Pai. E é só por meio dessas coisas que você realmente vai alcançar a verdadeira, assim, a verdadeira riqueza da nossa vida, um verdadeiro propósito. E hoje, o nosso devocional aqui, eu falei que vai ser um devocional rápido, mas eu realmente quero compartilhar isso aqui hoje. Ele tá lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8. Então, Josué, capítulo 1, versículo 8, que fala assim: uma ordem do próprio Deus. Então, isso aqui não é só uma frase de uma pessoa que escreveu, isso aqui é o próprio Senhor falando, que fala assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e somente então você será bem-sucedido. Isso aqui está em Josué, capítulo 1, versículo 8. Essa palavra aqui eu já li ela já tem um tempo já que eu li Josué, mas quando eu li isso aqui, isso falou demais ao meu coração, porque eu sei que é um desejo que todos nós temos, é um desejo que eu tenho em diversas áreas, que é você alcançar uma prosperidade, que é você ser o famoso bem-sucedido aqui nessa terra, nessa caminhada. E a gente busca isso, a gente busca uma vida melhor para nós, uma vida melhor para os filhos, uma vida melhor para o nosso lar, uma vida melhor para o nosso futuro. E a gente está constantemente batalhando por isso. E às vezes a gente muitas dificuldades que a gente encontra no meio do caminho por conta disso também. E eu sei que isso pode ser uma coisa que às vezes, assim, falta um direcionamento divino às vezes quando a gente entende isso de ser bem-sucedido. E quando eu tava lendo isso aqui, falou demais no meu coração, porque eu vi aqui, vamos colocar assim, um passo a passo prático que a Bíblia ensina, que a Bíblia promete que você consegue alcançar um caminho de um propósito verdadeiro e ao mesmo tempo um caminho aonde você será bem-sucedido, aonde você alcançará a prosperidade. E aí eu coloquei aqui alguns pontos, eu coloquei, qual que é o título da nossa live? 4 atitudes para você ser bem-sucedido, bem-sucedida por meio das escrituras, pelas escrituras sagradas. Então, se você tem um plano, se você tem uma meta, se você tem um sonho, é óbvio que você deseja que esse sonho ele seja bem-sucedido. Ai, já tô gripada, tá difícil aqui. Então, se você tem isso no seu coração, você precisa entender o que as escrituras ensinam sobre isso. Vou tomar minha aguinha aqui. Então são 4 pontos simples, porém reais, porque eu tenho praticado isso durante muito tempo, desde que eu comecei a fazer o devocional, e eu vejo os benefícios, aquilo que ele tem me trazido, não só na minha área espiritual, mas em todas as áreas da minha vida, não somente uma área, em todas. E uma das primeiras coisas aqui, a gente vê que Josué, ele foi um grande líder, foi um grande guerreiro, um general muito bem sucedido, mas é claro que como todo principiante, ele teve problemas, ele teve medo, ele teve insegurança na hora que ele foi assumir o lugar de um dos maiores mestres e profetas, vamos colocar assim, que existiu em Israel, que era Moisés.
substituir um grande líder não é pra qualquer pessoa, não. Não é só você substituir um bom líder, é o maior líder, um grande líder. E Josué, ele estava agora com essa responsabilidade, então ele entra em comunhão com Deus, ou seja, ele leva isso para Deus, ele traz essa dificuldade, ele traz isso para o Senhor. E aí, Deus começa a falar com ele, e a gente tem aqui depois, nessa frente, o famoso versículo, seja forte e corajoso, mas eu confesso que o meu versículo preferido é antes desse, que é esse que nós lemos aqui, 8, que é Josué 1:8. Então a gente vê que Deus fala com ele com autoridade e já profetiza para ele uma bênção, mas é uma bênção condicional porque ela requer uma atitude. A palavra de Deus, ela é cheia de bênçãos. Existem bênçãos que elas são para todos aqueles que entrarem na presença, para todos aqueles que fizerem parte, mas existem algumas bênçãos que elas são condicionais. O que é uma bênção condicional? É uma bênção que, ao você fazer algo, ao você ter uma atitude, você atrai essa bênção, você se torna capaz, se torna mais perto de conseguir uma coisa em específico. E normalmente essa bênção, ela não se limita a uma pessoa só. Ela não se limita a somente nós cristãos, porque é um princípio que Deus estabeleceu. E aqui nós temos um princípio extremamente importante para que você realmente consiga ter uma vida com Deus. Não somente isso, como também fazer com que isso gere resultados, fazer com que isso faça parte da sua caminhada aqui nessa terra. Então, olha só. E aqui nós vamos, só nesse mesmo versículo aqui, a gente tem 4 atitudes, que é que nós vamos falar aqui hoje bem rapidinho. Então, bom dia para todo mundo que está entrando aí, bom dia, bom dia. Então, a gente tem aqui, olha, a primeira atitude que a gente já vê logo de cara. Primeiro, Josué 1 já começa assim. Isso é Deus falando, lembrando. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Eu não sei se vocês viram o Reels que eu compartilhei, acho que foi ontem, né? Que fala sobre a importância de a gente compartilhar um devocional. Isso ali é bíblico, existe um lado bíblico disso. Embora hoje em dia é uma coisa muito perigosa porque está havendo uma comercialização da palavra do Senhor. No sentido de que muitas pessoas postam nas redes sociais, e é muitas mesmo, e a gente fica sem saber às vezes como reconhecer aquilo, se aquilo é verdadeiro ou não. Inclusive tem uma live salva lá no perfil que eu coloquei os passos para você reconhecer um falso cristão. Mas existem pessoas, eu incluída nelas, que compartilham a vida de devocional aqui, vamos colocar assim, abertamente. Qualquer pessoa que entrar aqui pode ver. Qualquer pessoa aqui no meu perfil vai ter uma ideia de como que eu faço os meus devocionais. Nesse exato momento eu estou compartilhando uma coisa que foi falada comigo no meu secreto. Aonde assim, vamos colocar assim, foi dada pra mim, mas eu abro isso para as pessoas. Então acaba que eu tenho a minha vida de devocional, vamos colocar entre aspas novamente, um pouco exposta. E é claro que existe um limite. Eu também não acredito muito naquelas pessoas que elas vivem uma vida extremamente espiritual e perfeita aqui nas redes sociais. Porque Jesus foi claro, no mundo tereis aflições. E a jornada com Deus não é fácil. A leitura da palavra, ela facilita o nosso processo, mas ela não nos impede de viver eles. Mas ela tem também as coisas boas que carregam, né? Ela carrega junto. E uma delas é justamente essa aqui. Então, o devocional, primeira atitude, para que você consiga ser bem-sucedido, bem-sucedida na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida diária, é o primeiro. Você tem que entender a importância de compartilhar o evangelho, de levá-lo para outras pessoas. Porque pensa comigo, é muito fácil eu vir aqui agora, na minha vida rotineira, fazer o meu devocional e ficar por isso mesmo. É muito mais fácil. Essa sim tem as dificuldades, mas essa é a parte mais fácil. A grande questão do devocional é que ele deve afetar outras pessoas também. Então eu sempre recomendo que as pessoas entendam esse princípio. Existem pessoas que elas não compartilham nada do que Deus fez na vida delas para ninguém. E o pior é que são pessoas cristãs, são pessoas da igreja, são pessoas assim, nossos irmãos e irmãs. Nós temos que entender isso. Por que que o mundo ele sempre vai negar a nossa fé? Isso é fato. Não adianta querer convencê-lo, ele nunca teve a intenção de ser convencido. Mas uma das coisas que ele usa contra nós é o fato de que nós às vezes não compartilhamos da maneira correta aquilo que nós temos na Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é justamente assim, é o que nos leva para a fé, é o caminho.
porque ela nos conduz a Jesus, e Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. E hoje em dia existe uma pregação aí onde a Bíblia realmente não tem nada. Tipo, não tem nada de principal. Pessoas que querem trazer outras para Jesus por meio de frases, por meio de racionalizar a coisa toda. Então a gente vê a Bíblia perdendo, vamos colocar assim, o lugar dela de importância como uma palavra de Deus. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente não pode perder esse princípio, que a palavra de Deus, ela não foi feita só para ficar guardada no nosso coração. Ela também foi feita para que a gente possa levá-la para outras pessoas. E a gente leva ela para outras pessoas não somente pela palavra da nossa boca, pela pregação, pela ministração, mas também por uma conversa com um amigo, tá conversando com um amigo, com um filho. Por que muitas crianças crescem e depois elas se desviam? Elas não querem mais estar nessa fé, ela não quer mais viver na presença de Deus. Porque desde que ela era criança, dificilmente ela viu os pais falando coisas boas que Deus fez na vida delas. Ou se falar alguma coisa, né? Porque se falar alguma coisa, infelizmente tem essa questão. Não viu os pais buscando uma vida com Deus de verdade. A criança que cresce em um lar que ela não vê o pai, ou a mãe, o tio, enfim, a pessoa que tá lá com ela não vê aquilo como uma realidade da família, não tem como você depois pedir pra ela, quando ela estiver adolescente, quando ela estiver jovem, pra ela fazer isso. Sendo que ela não viu isso com a frequência que deveria em casa. E aí a gente já começa a ver uma geração doente nas igrejas. De pessoas que não conseguem ler a Bíblia. De pessoas que não vão conseguir daqui pra frente, se continuar desse jeito, absorver o que tem nela e colocar em prática. Então compartilhe aquilo que Deus tem feito na sua vida. As coisas boas. Tem crente que só sabe falar de coisa ruim. É impressionante. Tudo dele é as coisas ruins que acontecem ao redor. Ah, tá uma dificuldade, é muita batalha, é isso, é aquilo. Mas é a gratidão que vai gerar na gente um coração que é preparado, que está pronto para receber as bênçãos de Deus. Um coração ingrato, um coração que só está focado no momento de amargura, não tem como ele receber as bênçãos de Deus, porque o foco dele está em outro. Mesmo que Deus conceda o seu desejo, mesmo que Deus realize o seu sonho, se o seu olhar estiver focado nas coisas ruins da sua vida, nas coisas ruins que já aconteceram às vezes, não tem como você aproveitar aquilo. Então essa é uma das primeiras coisas que você tem que entender. E a segunda atitude é que a palavra de Deus, olha só, continua. Não deixe de falar as palavras desse livro, a gente falou disso aqui agora. Da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nela está escrito. Então, a palavra de Deus, ela deve trazer o que? Um momento de meditação, de reflexão. Não fica deixando para você só ler a palavra de Deus e ficar por isso mesmo. Se você lê a Bíblia, mas você não consegue refletir sobre como aquilo afeta a sua rotina, como aquilo se encaixa na sua vida diária, então tem alguma coisa errada. O devocional, como que eu sei que o devocional ele é um devocional bom? Quando eu consigo enxergar nas escrituras uma atitude prática que vai trazer para mim algum tipo de... alguma coisa que eu consiga fazer, uma coisa que eu consiga realizar, não é só uma teoria. A palavra de Deus não é feita para essa teoria. Qual que é o propósito do meu devocional? Por que que eu faço essas cores? Por que que eu marco? Por que eu faço isso? Porque eu criei meios de facilitar que eu identifique os pontos e que eu consiga aplicá-los. Então, todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, que você estiver fazendo seu devocional, você precisa entender que aquilo tem que ser algo que é aplicável na sua vida de Deus, na sua vida diária. E isso precisa gerar o quê? A leitura precisa gerar o quê para que isso aconteça? Uma reflexão. Não tem como você ler a Bíblia e falar, eu me sinto confortável, eu amei isso aqui. Na maioria das vezes, a Bíblia ela vai falar contra o que a gente quer, o que a gente realmente gostaria. Quantas vezes eu li a Bíblia e senti um tapa na minha cara por diversas coisas. Isso acontece direto, mas é aí que tá o X da questão. É você ter essa maturidade, esse reconhecimento de que ler a palavra de Deus não é só para acariciar o seu ego. Não é só para ter uma palavra de ânimo. Na maioria das vezes, a verdadeira intenção é você ler a Bíblia e aquilo trazer para você uma reflexão profunda sobre quem você está sendo, sobre quem está ao seu redor, sobre a Bíblia Sagrada por si só e como que isso vai refletir na vida das pessoas ao seu redor. Então, o devocional, uma atitude essencial para que você seja bem-sucedido,
não só na sua vida de devocional, como em todas as áreas da sua vida profissional e por aí vai, você tem que entender que a palavra de Deus, ela deve nos moldar. E nós temos que permitir isso. Como que você quer que Deus trabalhe em você se você não deixa nem Ele mudar você de dentro para fora por meio da Escritura? Você nem lê as Escrituras, então aí já começa a ficar difícil para Deus fazer alguma coisa por meio da palavra de Deus. Então a gente tem que ter essa consciência. Quer ser bem sucedido na vida? Quer ter uma vida de devocional verdadeira? Primeira coisa, lembra lá? Compartilha o evangelho. Viva pelos momentos de gratidão que Deus já te deu. Depois, ela deve levar uma reflexão. Então, busque ler a Bíblia, busque fazer o devocional, sempre dando abertura para que o Espírito Santo aponte o que está errado em você. Tem gente que lê a Bíblia pensando no outro. Lê a Bíblia falando assim, nossa, isso aqui fulano devia ler isso. Ah, isso aqui é perfeito, vou marcar isso aqui e mostrar pro meu marido. Eu já vi gente fazer devocional assim. Mas o devocional, tem um motivo do porquê que ele é um devocional secreto. Se for um devocional em conjunto, sim, aí o foco é a edificação de todos que estão participando. Mas o devocional individual que fazemos, ele gera o quê? Uma edificação em nós. Então tem gente que lê a Bíblia assim, se meu filho precisa ler isso aqui. Não, meu marido, minha mulher precisa saber esse versículo aqui. Tá, isso aí, Deus resolve isso. Mas o que Deus quer falar com você? Você precisa saber daquilo ali? Você tem que mudar isso que talvez você encontrou ali nas Escrituras? Então traga a reflexão para você. Né? Como Jesus disse, não fique querendo lá implicar com cisco no olho do seu irmão se tem uma trave de madeira no seu. Não tem como. Então o devocional é onde você vai realizar isso. É onde você vai entrar na presença de Deus e Ele vai começar a te mostrar aquilo que está errado em você. Também o que está errado no mundo e tudo mais, mas primeiro em você. Para que você possa transformar a si mesmo. E por meio da transformação que você vai ter em você mesmo, você começa a levar aquilo para as outras pessoas. Você começa a lutar por outras transformações. Mas primeiro, ela deve começar com você. Primeiro inicia conosco. Então o devocional ele deve gerar uma reflexão profunda, para que então haja uma transformação e para que por meio dessa transformação Deus possa trabalhar em nós e possa também nos conceder as suas bênçãos. Igual eu falei, não tem como eu chegar numa terra aleatória, vou cavar um buraco ali no passeio, vou fazer ali um buraquinho, vou pegar uma semente, toma, tá plantado e aí vai lá, cresce semente. Não, eu nem sei se o solo tá preparado, eu nem sei se aquela terra, ela cresce alguma coisa, tá cheia de asfalto, eu não sei se tem os nutrientes, eu não pesquisei que tipo de planta é aquela que eu tô colocando ali, vai que é uma erva daninha. Mas como que eu vou saber isso? Como que eu preparo o solo para uma árvore boa, uma árvore grande, uma árvore que vai produzir frutos pro resto da vida? É um processo que já começa desde quando eu escolho a semente. Preparar a terra. Qual que é a terra? Jesus usou aquela parábola do semeador. A terra é o nosso coração. Então você deve preparar o seu coração para receber de Deus não só a palavra, mas as bênçãos. Tem pessoa que pede bênção para Deus, mas ela mesma não está preparada para receber aquilo. Tem pessoas que pedem uma vida financeira, às vezes melhor, uma vida financeira um pouquinho, talvez alta, enfim, tem metas financeiras. Ela tem? Amém. Mas ela não tem um coração preparado para receber um grande benefício financeiro. Por quê? Às vezes ela é avarenta. Às vezes ela é egoísta. E aí ela pede para Deus conceder uma coisa para ela que não vai ajudar a melhorar essas questões. Vai somente piorar às vezes. É um exemplo. Então até para que a gente receba as bênçãos de Deus, a gente deve preparar o nosso coração. Preparar a nossa vida. E o devocional diário, ele vai te mostrar essa percepção. E aí, quando você começa a trazer isso aqui para sua vida diária, o que acontece? Aí você começa a preparar o seu coração. Ele começa a se encher de Deus. Você busca o reino e depois as outras coisas são acrescentadas. E aí você começa a ter acesso às bênçãos de Deus. Porque aí Deus começa a ver que você está pronto para receber determinadas bênçãos. Vou dar um exemplo para vocês da minha vida. Eu, em uma fase, quando eu era mais nova, e continua porque não aconteceu ainda, meu sonho casar e tudo mais. Mas imagina um adolescente que tem um sonho como casar, quando eu era adolescente, ter um casamento, mas um adolescente ele tá pronto para casar?
Uma menina aí de 16, 15 anos de idade, ela tá pronta para entrar em um casamento? Tem gente que tem 30, 40 anos e não se sente pronto ainda. Então não tem como aquela pessoa ela orar, começar a pedir para receber aquilo, se ela nem sequer amadureceu o suficiente para ter condições de passar pelo que a pessoa que está em um casamento passa. Porque é uma estação. Então traga a reflexão da palavra para a sua vida, para que o seu coração ele se torne um solo que vai ser preparado para receber as bênçãos de Deus e consequentemente ser uma pessoa bem-sucedida. Aleluia, gente! Tem que entender isso. Então, esse é um passo essencial e é aqui que muita gente já começa a travar. Por que tem muito crente que não é bem sucedido em nada na vida? Eu não acredito na teologia da prosperidade, tá? Que o crente ele deve ser próspero em tudo, mas eu acredito sim que Deus deseja o melhor para nós. E a Bíblia ela traz diversas coisas. Eu tô lendo Provérbios aqui, e Provérbios fala muito sobre isso. Sobre você ter um esforço diário, sobre você conquistar alguma coisa. Mas até mesmo para você conquistar alguma coisa, você deve estar preparado para receber os benefícios e talvez os malefícios daquela conquista. Porque tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. E a palavra de Deus ela vai te tornar apta para isso. E a terceira atitude, olha só, continua o versículo. Meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Então aí, olha só, é o respeito pela soberania da palavra, é a obediência. Tem gente que lê a Bíblia, entende algumas coisas, mas a pessoa não tem condições, ela não quer ver a soberania daquilo. Então entenda que a Bíblia ela é um livro, mas não um livro qualquer. Ela é um livro que registra as palavras de Deus às gerações, palavras que servem e sempre servirão para a nossa vida. Então você deve reconhecer a autoridade que está aqui. Então, quando você lê, tem gente que lê, e aí o problema da pessoa que depois pode se tornar arrogante por meio da vida devocional. É porque ela só lê, ela tem conhecimento, mas ela considera que aquilo é só conhecimento. Ela não vê a palavra de Deus como que ela realmente é. Então, para você que deseja ser bem-sucedido, primeiro você precisa reconhecer a Bíblia como uma autoridade na sua vida. Nós temos autoridades, temos polícia, temos os nossos líderes, nossos chefes, os políticos mais do alto ranking aí, e a gente tem pessoas assim. Mas só quando você reconhece a Bíblia como uma autoridade é que você está em um lugar de humildade o bastante mínima, básica, para que Deus possa te abençoar. Não tem como você querer ser bem-sucedido na sua vida se você nem sequer tem o cuidado de tentar obedecer a palavra de Deus. Eu não entendo como é que alguém consegue ter a hipocrisia de achar que isso vai acontecer. Não vai acontecer. Ah, mas existem pessoas aí que não são cristãs e elas são muito bem-sucedidas. Vamos ver o que você chama de bem-sucedido. Todo mundo tem luta, todo mundo tem batalha. Mas o verdadeiro propósito de vida, aquilo que realmente vai te conduzir a um lugar melhor, que vai te conduzir principalmente o quê? A Cristo. Primeiro você tem que reconhecer isso aqui. Não adianta. Isso aqui, Deus falou isso aqui com Josué. Essas palavras aqui foram registradas porque Deus falou isso. 1 Josué 1:8. É claro, Deus está falando com ele. Por quê? No final de tudo aqui, qual que é? O que ele vai receber por isso daqui? Só então. Ou seja, ele vai estar, é o que a gente está falando aqui. Só fazendo isso, só reconhecendo isso, os seus caminhos prosperarão. E você será bem-sucedido no propósito que eu estou te concedendo, naquilo pelo qual você tem orado. Todo mundo quer a bênção, mas ninguém quer passar pelo processo que vai te preparar para recebê-la. Então você deve sim ver a Bíblia como uma autoridade. E mais importante, você deve se preocupar em obedecê-la. Existem pessoas que elas fazem coisas erradas, elas sabem que está errado. Ela sabe, mas ela continua fazendo aquilo. E aquilo não é só porque ela tem uma dificuldade com o pecado. Não. É porque talvez em algum momento ela não está reconhecendo a palavra de Deus como uma autoridade na vida dela. Ninguém vai chegar lá em sã consciência e meter um tapa na cabeça de um policial armado. A não ser que você queira tomar um de volta. Aí é problema seu. Mas não é uma coisa que você vai fazer assim, pensando com todos os seus neurônios. Porque vai ter uma consequência horrível ali.
porque é uma autoridade. Mas muitos de nós têm desrespeitado a Bíblia como autoridade. A gente vê humanos como autoridades. Aquele pastor é uma autoridade na área de família. Não, aquele pastor ali é um excelente pastor na área de solteiros. Não, aquela pastora, ela é excelente no ministério feminino. Existem pessoas que Deus usa? Existe. Mas entenda, a verdadeira autoridade, a inspiração desses grandes homens e mulheres está aqui, na Bíblia. E se você não tem tempo com ela, não tem como você sequer desejar ser igual aquelas pessoas. Então a gente precisa ser sincero. Para que Deus age em nós, nós temos que estar dispostos a obedecer. Porque às vezes para a gente alcançar a bênção, Deus também vai pedir algumas coisas de nós. Isso aqui é muito lindo, mas o que Deus estava falando para Josué aqui antes disso? Ele falou, olha, Moisés morreu e agora o povo vai precisar de um líder. E não é um líder qualquer, ele vai precisar de um general, porque o povo agora sim, eles vão para a guerra. Vai lutar contra vários outros exércitos e vão morrer, mas vão dar vitória, mas vai ser difícil. Então era isso que Josué estava tendo que passar, ia passar. E isso era um processo para ele ser bem sucedido. Depois do final da história a gente sabe, ele também foi um grande líder, foi reconhecido, foi abençoado, foi próspero. Mas antes disso, Deus pediu ele para entrar na guerra. Se ele tivesse negado, se ele tivesse desobedecido, ele já tinha perdido qualquer oportunidade de ser abençoado. Então, antes de qualquer coisa, você tem que estar disposto a obedecer a Deus. A obedecer aquilo que ele tem te pedido para tirar da sua vida. A obedecer quando ele diz para você bloquear tal pessoa no seu telefone. A obedecer quando ele diz para você não ficar discutindo com certo tipo de pessoa. Obedecer é a porta de entrada para uma vida de bênçãos. E se você não entende isso, Deus te trouxe aqui para que você possa entender e então ele possa trabalhar em você. Eu coloquei 4 atitudes para ser bem-sucedido por meio das Escrituras, pelas Escrituras. A primeira é você compartilhar as bênçãos de Deus, compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Ser grato para início de conversa. A segunda é você ter a consciência de que a reflexão do seu devocional, ela deve gerar em você uma transformação. A terceira é você ver Deus como um soberano, ver a Bíblia como a palavra de um soberano e estar disposto a obedecê-la. Ah, eu não concordo com tal coisa na Bíblia. Ninguém te perguntou, Deus não está interessado se você concorda ou não. Ele só pede de nós obediência. E quando você obedece, lá pra frente você vai ver o sentido real daquilo que ele te pediu. Mas é na frente, não é uma coisa que você vê de cara. Quando Deus pediu pra mim fazer o Instagram e começar a falar de devocional, vocês acham que eu vi coisa boa pela frente? Eu tive foi muito medo. Eu falei, ótimo. Eu no mar de gente falando de Bíblia. Mas Deus honra, Deus sabia o que ele tá fazendo. E diversas pessoas hoje fazem parte dessa história. Diversas pessoas foram incentivadas a ler a Bíblia. Eu, inclusive, isso me manteve sempre inspirada. Sempre motivada, porque eu comecei a praticar, comecei a ensinar e cada vez mais eu vejo o tesouro que é esse livro. Mesmo se eu desviasse algum meio da minha vida, eu ia continuar vendo isso aqui como tesouro. Eu já conversei, já tive participei de uma conversa de uma pessoa, um ateu, falando que a Bíblia ela é isso e aquilo, coisas boas. Reconhecendo determinados pontos da Bíblia. É claro que aquela pessoa não tem fé, mas até ela estava reconhecendo, e tem cristão dentro da igreja que não faz isso. Não reconhece o poder que está dentro desse livro. Então você deve sim ter um coração disposto a obedecer. Se você não obedecer as coisas básicas que Deus te pede, não vem depois ficar pedindo para ele abençoar tal projeto na sua vida. Porque Deus ele tem tempo do mundo, todo o tempo do mundo. E se ele precisar trabalhar 30 anos em você para depois te conceder a bênção, ele vai. Então se você quer facilitar a sua jornada, já obedece logo de cara. Para evitar a fadiga, mais para frente. E a última atitude aqui. A palavra deve ser frequente. Por que frequente? Reparem aqui que Jesus falou, Deus falou com Josué, que ele deve meditar na lei de dia e de noite. Tem gente que consegue ler a Bíblia nenhuma vez na semana. Sejamos sinceros. Existem pessoas que não têm tempo e eu sei disso. Mas o comprometimento do nosso povo, quando eu falo nosso povo, eu falo nós cristãos, nós irmãos em
Cristo Jesus, tá faltando um comprometimento verdadeiro. É a verdade, gente. Eu tô nesse negócio aqui, eu faço devocional desde os 12 anos. Eu conheço, sou filha de pastor, eu vejo um monte de coisa na igreja. Eu dou aula na escola dominical, então eu recebo várias perguntas aqui. Eu sei muito bem o que eu tô falando. Nem sempre é questão de tempo, é falta de comprometimento. Porque a gente tem tempo para outras coisas. Sejamos sinceros, eu não tô te julgando aqui. Não, quem sou eu para julgar a vida de alguém? Não cabe a mim. Mas sejamos sinceros, nós temos tempo para outras coisas que são mais inúteis. É só a gente querer. Basta querer. Eu uma vez estava determinada a ver um filme que estava passando a altas horas da noite, mas eu queria ver o final. Nem que isso fosse me prejudicar no dia seguinte, porque eu sou uma pessoa curiosa. Eu vi aquele filme todo, 2 horas de filme despertada na minha madrugada, porque eu queria ver o filme, quando eu era mais nova. Então assim, eu não tinha tempo, realmente não tinha. Eu ia acordar 4 horas da manhã no dia seguinte. Mas como eu queria, naquele momento aquilo me interessava demais, tô nem aí que hora que eu vou acordar no dia seguinte. Então assim, é uma questão de você realmente ter prioridade. Comprometimento não é que ele vai resolver todos os seus problemas, mas ele vai facilitar você a encontrar tempo, a encontrar ali um espaço. Então, qual que é aqui o último ponto? Eu falei que são 4. É justamente ela ser frequente. Olha só o que Deus falou, medita nela de dia e de noite. Inclusive é engraçado isso aqui, né? Porque eu falei há um tempo atrás que eu queria começar a fazer um devocional noturno por causa dessa palavrinha aqui. De dia e de noite. Eu recebo uma pergunta que, assim, eu acho ela engraçada. Em algum sentido assim. A pergunta é, com que frequência eu tenho que ler a Bíblia? Eu tenho que ler ela todo dia? Eu tenho que ler ela sempre? Se você estava aqui na live que a gente conversou segunda-feira, eu até falei, não, vamos pensar primeiro. Você come todo dia? Se você não come todo dia, você pode ser considerada uma pessoa saudável? Mas se você come todo dia, mas a sua comida é fast food, você pode ser considerada uma pessoa saudável? Isso é coisa assim, do mundo, né? Dia a dia. Óbvio que não, a gente tem essa consciência. Cumprir que é outra história, mas nós temos essa consciência. Então eu pergunto, se a palavra de Deus é o pão que desceu do céu, e a palavra de Deus é um alimento espiritual, se você não se alimenta todos os dias de forma saudável, você pode ser considerado um cristão saudável? Um cristão que tem uma fé saudável? Responde pra você. Você que tá aqui hoje nessa manhã, que tá tirando um tempo que é precioso para estar escutando a palavra de Deus. É um cristão, uma pessoa que tem uma fé sólida? Não sei. Eu tenho uma teoria de que não seja, né? Mas cada um avalia a si mesmo, o homem. Então ela deve ser frequente. Porque justamente por causa dessa questão. É uma transformação diária. Não sei se vocês já foram em alguma plantação daquelas profissionais de grandes empresas aqui em Minas Gerais. Se você começar a andar nas avenidas aqui, você vai chegar uma hora que você vai ver plantação de milho, aquelas grandes empresas que transportam, que fazem importação e tudo mais. E aí, se você vê lá, se você chegar pro dono daquela fazenda toda e falar, ô meu senhor, você cuida disso aí todo dia ou só uma vez a semana? Ele vai no mínimo rir. Então assim, você tá falando que eu vou cuidar de um negócio desse tamanho aqui uma vez por semana. Se eu ficar sem vir aqui, se eu ficar sem jogar um remédio aqui, um dia já começa a nascer praga. Não, se eu deixar isso na mão de outra pessoa, já dá um problema, pode pegar fogo. Porque é uma coisa que tem que ser cuidada. A sua vida com Deus, ela é como se fosse uma planta. Ela realmente cresce, ela se desenvolve, é uma árvore, ela gera frutos. Ela tem benefícios, mas ela vai trazer também o quê? Os oportunistas. As pestes que ficam querendo se aproveitar da plantação dos outros. Mas até mesmo para que você possa cuidar dela, para que ela cresça saudável, deve haver toda uma preparação antes. E não pode ser uma preparação feita de qualquer jeito e nem com uma frequência muito espaçada. Então volta a pergunta, tenho que ler a Bíblia todo dia? Responda para si mesmo. O que você acha? Mas é muito difícil. Óbvio. Você acha que o inimigo vai gostar de você ler na Bíblia todo dia? Seja sincero. Você acha que ele quer isso? Você acha que eu não recebo muitos ataques pelo simples fato de eu não somente querer fazer isso todo dia, como eu também incentivar outras pessoas a fazer?
não é uma coisa tão simples. É óbvio que vai ser difícil. Porque tudo que é bom na vida é difícil. Aquilo que vem muito fácil, tem um ditado aqui um ditado popular, né, na nossa cultura, quando a esmola é muito, até o santo desconfia. Todo mundo, você tem vó, qualquer coisa, você deve ter ouvido essa frase. Se não ouviu, essa é muito boa, guarda ela pra depois. Se a esmola é muito boa, o santo desconfia. Porque tudo que é bom, aquilo que vai trazer uma coisa duradoura, ela é uma coisa que tem um processo e que tem ainda mais do que uma dificuldade. Então, é óbvio que ter uma vida com Deus, que ter uma vida de devocional, não é fácil. Não é fácil, mas é uma coisa que vai trazer benefícios, que vai fazer valer a pena cada mínima dificuldade. Cada vez que eu sento aqui, que eu consigo ler a Bíblia, eu dou glória a Deus, aleluia, porque é um dia a mais. Um dia a mais. Onde eu consegui estar na presença de Deus. Um dia a mais onde Deus falou comigo. Um dia a mais onde eu estou lutando contra o pecado, lutando contra mim mesma. Porque nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Então, meditar nela de dia e de noite. Todas as vezes. De dia e de noite. Ou seja, é com frequência. Para quê? Qual que é o motivo disso aqui tudo? Qual que é o tema da live? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aí depois vem o versículo que todo mundo gosta. Todo mundo ignora o 8, mas adora o 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar, em qualquer lugar que você estiver. É assim que funciona. Então, para que você seja bem-sucedido, para que você alcance as bênçãos de Deus, você precisa preparar a si mesmo, preparar o ambiente, preparar a sua vida para que você possa receber aquilo que Deus tem feito. Receber aquilo que Deus quer fazer. Porque Deus já tem feito muitas coisas. Mas é óbvio, Ele ainda tem muito para fazer. A obra é grande. E o fruto, ele é gerado. Mas não tem nenhuma árvore boa que tenha um fruto bom que vai só crescer de uma vez e já começa a dar fruto. Se você abandona ela no meio do caminho, tá demorando demais, é muito difícil, deixa ela crescer sozinha aí. Pode até crescer, né? Mas vai crescer daquele jeito, né? Isso se der frutos. Então você quer que Deus tenha um sonho? Aleluia. Quer que Deus realize o seu sonho? Quer que Deus realize o seu projeto? Quer que Deus cuide de tal pessoa? Amém. Mas saiba que existem também coisas que você faz no processo. A gente sabe, eu tô fazendo a minha parte, Deus vai fazer a parte dele. O que é isso? É um negócio? Deus sempre faz a parte dele. Somos nós que dificilmente fazemos a nossa parte. E quando fazemos ela de qualquer jeito. Esse é o problema. Esse é o problema. O povo ficou 40 anos no deserto porque desobedeceu a Deus. 40 anos para entrar na terra prometida, para conseguir a promessa, o lar que eles sempre sonharam. Coisa que poderia ter levado apenas algumas semanas, apenas alguns dias, se eles tivessem permanecido fiéis à palavra que Deus já havia dado para eles há muito tempo. Percebe alguma semelhança? Não sei se você notou alguma semelhança, né? Quando eu leio isso, eu sempre sinto alguma semelhança comigo mesmo, né? Não sei se é a casa das pessoas. Mas por quê? Por causa da desobediência, por causa do medo, por causa do desânimo, por causa das outras prioridades. Uma coisa que poderia ter levado algumas semanas, levou 40 anos. As consequências da desobediência, elas são muito maiores do que a gente consegue lidar. E o pior é que elas são a longo prazo. Uma pessoa que caiu uma vez em desobediência, ela pode voltar e Deus ainda sara, cura e liberta aquela pessoa. Mas a consequência do pecado ele não apaga. Vai acompanhar aquela pessoa pro resto da vida. É um fardo que ela escolheu carregar quando ela escolheu desobedecer a Deus. Deus cura a ferida, mas ele não apaga a cicatriz. Então, para você evitar a cicatriz, evite primeiro se colocar na situação que pode gerar essa ferida. É assim que funciona.
E quando você tem um tempo de qualidade com Deus, quando você se coloca nesse lugar de se esforçar, de meditar na palavra de Deus dia e noite, de pagar o preço, de pagar o tempo necessário para ter essa vida, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E não para aqui. Se você for lá em Salmos, você vai ver isso. Salmos diz: a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus caminhos. Já imaginou você andar no meio da rua, fazer uma viagem a pé, tudo escuro, você não vê nada, você vai ter consciência de para onde você está indo? Tem muito crente na igreja que está andando assim. Porque a luz, que é Jesus e que está na Bíblia, não é a prioridade no dia. Crente de domingo só tem palavra quando está no domingo. O primeiro passo pode ser o mais difícil, mas é você manter aquilo constantemente. Por que eu escolhi ter uma live onde eu compartilho meu devocional? Porque a minha intenção aqui, além de compartilhar, igual eu falei, qual que é o primeiro ponto? É compartilhar o que Deus tem me dado. A palavra que tem ardido no meu coração é também porque eu quero que você veja o que a palavra de Deus pode trazer para o nosso coração. O que ela pode falar com a gente, o que ela pode nos ensinar. Isso daqui é a consequência, isso que eu estou ensinando para vocês, é a consequência de um devocional meu. Eu nunca teria tido essa palavra, nunca teria recebido isso. Isso aqui é uma palavra que Deus falou comigo. Isso é algo que bate em mim todos os dias. E é a responsabilidade que eu carrego, porque eu sei disso aqui, então eu não tenho nem desculpa. Se eu não tivesse tido meu devocional com Deus, se eu não tivesse tido esse momento, se eu não tivesse me sacrificado para estar na presença de Deus, Ele talvez não teria me dado essa palavra. E eu não estaria aqui falando hoje. E aí eu não estaria compartilhando. E aí você talvez não estaria recebendo essa palavra na hora que precisa. Então, para cada dia que você deixa de fazer o seu devocional, pode ser que você está perdendo a oportunidade. Ou às vezes você não está perdendo nada. Às vezes quando você não faz devocional, você não perde nada. Mas você deixa de ganhar. Essa é a realidade. Às vezes quando você, repito, às vezes quando você não faz o seu devocional, você não perde nada. Você não perde nada por não fazer o seu devocional. Mas todas as vezes que você não faz o seu devocional, você deixa de receber algo que vem de Deus. Você deixa passar a oportunidade que pode ser aquela oportunidade de Deus falar com você. Como eu escuto a voz de Deus? Primeiro ponto, você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia? É lendo a Bíblia que nós temos contato com a palavra de Deus que já está escrita. A revelação, como a gente gosta de falar, ela vem quando você, volta lá no ponto 2, quando você permite a reflexão profunda na sua vida e você permite uma transformação gerada por essa reflexão. Repetindo os 4 pontos. A palavra de Deus ela deve ser compartilhada. E as coisas boas. Crente que murmura 24 horas por dia, não tem o coração grato, não está preparado para receber bênçãos de Deus, porque ele não vai vê-las, ele vai focar nas coisas ruins. Ponto 2. A palavra de Deus ela deve levar a uma reflexão que gere transformação. Não leia a Bíblia pensando no outro. Tem gente que vê assim, mas meu filho não lê a Bíblia. Minha mulher não lê a Bíblia, meu marido não lê a Bíblia. E o Kiko? Você lê. Não tem como você pegar, seria muito mais fácil se você pudesse pegar a pessoa, abrir a cabeça dela e embutir Jesus lá dentro. Mas não tem como nós fazermos isso, isso é responsabilidade do Espírito Santo. Então o que nós podemos fazer é primeiro nos certificar de que a nossa mente e o nosso coração estão protegidos. Para que então a gente entre na batalha pensando em outras pessoas. Ponto 3. Respeita a soberania da palavra e a obedece. Não tem como você ler a Bíblia, você ter um devocional se você não está disposto a obedecer aquilo. Tem gente que lê a Bíblia selecionando o que vai obedecer ou não. Isso não deve ser feito. Obediência incondicional no devocional, tá? E o último aqui, deve ser frequente. Por quê? Porque é um alimento diário. É todos os dias. Porque não é todos os dias. Vou deixar salvo. Vou deixar salvo aqui no perfil, tá? Pra quem pediu, vou deixar salvo sim. Isso aqui
deve ser frequente. Por quê? Eu recebi essa palavra um dia. Ontem o meu devocional foi tranquilo. Não é sempre que eu recebo uma revelação e tudo mais. Embora Deus sempre fala comigo. Porque à medida que você vai fazendo devocional, chega uma hora que você vê. Você começa a ouvir Deus falar. Antes de eu entrar aqui com vocês, eu tava no meu devocional e Deus já falou comigo. E foi um belo de um tapa na cara. Porque ele me chamou de preguiçosa. Tipo assim, né? Vocês teriam uma ideia. Uma ideia do que acontece no meu devocional. Mas ok, faz parte, porque só assim eu consigo mudar, só assim eu tenho coragem de mudar. Então ela deve ser frequente. O devocional ele deve ser frequente. O devocional deve ser uma coisa que é prioridade. Tem gente que investe em todo tipo de coisa, mas não tem coragem de investir na Bíblia. Não tem coragem, e não só investir com seu tempo, mas investir às vezes até mesmo com seus recursos. Eu sempre falo aqui, use o que você tem e tudo mais, mas tem gente que nem isso, tá? Então esses são os 4 passos. Quando você se compromete, é claro, nós não somos perfeitos. E mesmo eu que já faço devocional todo dia, não é claro que eu vou conseguir fazer isso aqui todos os dias com checklist, não é tão fácil, mas é tentar todos os dias. Porque quando você tenta, Deus sabe do nosso coração. E aí você tem acesso a isso aqui. Os seus caminhos prosperam. E a sua vida é bem-sucedida. E quando você começa a desanimar, Deus sabe que você está fazendo. E aí vem um versículo que você gosta, que eu gosto. Não fui eu, Deus, né? Não fui eu que ordenei a você. Isso é Deus falando, não fui eu. Não sou eu que está te ordenando a ler a Bíblia. Não sou eu que está te ordenando a ter devocional. Não é a Melina que está falando que eu tenho que fazer devocional, tá? Não sou eu que falo isso, é a Bíblia. Não sou eu, o Senhor, o seu Deus, que está te ordenando a ter uma vida comigo, a ter uma comunhão. Se fui eu que te ordenei, então obedece. Não fica apavorado. Não desanime. Porque eu, o Senhor, sou o seu Deus. E vou estar com você aonde quer que você andar. Isso é o que Deus tem falado. Isso é o que Deus fala. Mas eu só iria ter acesso a isso se eu tivesse primeiro aberta a minha Bíblia. Porque se ela estivesse fechada, eu não ia ter acesso a isso. E ela é um livro muito grande. Isso é só uma das bênçãos de Deus. Existem outras que ainda não foram descobertas. Existem outras a qual você ainda não teve contato. Então, para que você tenha contato, volte para Deus. Volte o seu olhar para aquele que é o seu Senhor. E então, você deve praticar e fazer aquilo que nós falamos aqui. Só então, você vai ter acesso às bênçãos de Deus. Só então, Deus vai poder trabalhar nos seus sonhos. Só então, você vai encontrar um propósito. A mudança verdadeira, ela começa em nós. E quando ela começa a se tornar grande demais para ficar só em nós, ela se expande para os outros. E aí vem o papel da igreja, gerar transformação no mundo. Ah, caiu. No mundo. Em todos. Então, essa palavra, eu espero que ela fique no seu coração. E para você que está aqui, inclusive, eu já aproveito e faço até um convite. Devocional é essencial. E eu sei que ele tem todas as suas dificuldades. Eu sei, tá? Eu sei porque eu já passei por elas, eu ainda passo por elas. E é por isso que eu sempre dediquei a minha juventude, tá? Para poder estudar sobre a Bíblia, para poder facilitar. Eu sei disso. Qual versão você está usando para o devocional e estudo bíblico? Essa... sempre uso a NVI, a maioria das vezes para estudar, tá? NVI, Nova Versão Internacional. Mas o convite que eu aproveito é já para você depois lá se inscrever no Desvendando Devocional, tá? É um evento que eu faço aqui de tempos em tempos, porque eu fiz uma vez e foi muito legal a experiência, onde eu falo e eu compartilho sobre vídeos de devocional. E eu trago sempre aulas ali para a pessoa poder facilitar essa jornada. Então você vai lá no link da bio e se inscreva, por favor, tá? Deixa eu ver, você usa a mesma Bíblia para o uso do estudo bíblico e devocional ou diferente? Depende.
Depende. Depende do tipo de estudo bíblico que eu vou fazer. Na maioria das vezes eu uso a NVI, por quê? Porque ela é a tradução dessa Bíblia aqui. Qual que é essa Bíblia aqui? É a Bíblia que vocês estão acostumados a ver no meu perfil. Aquela que tem anotações, que eu faço anotações e marco. Ela é NVI, eu estudo muito nela, então é por isso que eu uso mais a NVI. Depois da NVI, a que eu mais uso é a NVT. Fica de recomendação aí, tudo bem? Então vocês têm que entrar nesse lugar onde Deus pode falar com você. E eu oro, espero que você, por meio dessa palavra, que não vem de mim, quem sou eu na fila do pão? Eu tenho total consciência da minha imperfeição, dos meus defeitos, defeitos que vocês não sabem que eu tenho, porque não dá pra gente mostrar tudo aqui. Mas eu sei também que é difícil, mas eu sei do benefício. Porque eu falo que eu sou uma jovem que está tendo uma juventude muito privilegiada. E eu sei que grande parte disso, não só pela minha família e tudo mais, graças a Deus, mas grande parte disso vem desse meu relacionamento que eu tenho construído com Deus. E isso é tão real na minha vida que eu me comprometo a ensinar as outras pessoas, porque eu quero que todo mundo tenha isso daqui, tenha esse relacionamento, consiga ver isso na palavra de Deus, consiga abrir a Bíblia, lê-la e sentir que aquilo foi para você. Algo que foi escrito há milhares de anos foi escrito também para você. E isso é surreal. Deus é surreal. E eu amo esse Deus que eu sirvo, realmente. Quando tudo tá difícil, eu lembro desses momentos aqui, é que eu vejo que vale a pena ser fiel. Vale a pena investir com todos os recursos que você tiver para ter uma vida com Deus. Então, isso é a palavra que eu queria compartilhar. Vou deixar salva, tá? Vou deixar salva aqui no perfil do Instagram. Muita gente pede, então eu vou deixar ela salva lá, vai ficar nos Reels. Eu sempre coloco o nome na legenda. E para você que está participando aqui, que quer investir no seu devocional, comece hoje, mas também vai lá e se inscreve no evento Desvendando o Devocional, que a gente vai se encontrar daqui a alguns dias, para que a gente possa se reunir e eu vou ali preparar aulas pensadas para ajudar vocês a conciliar a rotina corrida do trabalho, da vida diária, com a vida de devocional, com um devocional de qualidade. Esse é o tema do Desvendando o Devocional até o momento. Então já vai lá no meu perfil, clica lá no link da bio, faz a sua inscrição, garante a sua vaga no grupo, porque aí você vai receber os links e tudo por lá. Não vai ser uma coisa que eu vou liberar nos stories toda hora, tá? Vai ser aqui pra quem tá lá no grupo, tá bom? Muito obrigada, gente. Beijo. Se essa palavra falou com você, pode ir lá depois no meu direct, me ajude a me manter motivada, porque pode não parecer, mas eu também sou uma pessoa que pede a motivação muito fácil. Por isso que Deus sempre fala comigo, em todas as áreas. Mas se tudo isso falou no seu coração, glória a Deus. Deus seja glorificado. É Ele que é responsável por isso, não eu. Mas nós vamos estar aqui novamente, nós nos encontraremos, se Deus quiser. Segunda-feira nós temos Desmistificando a Bíblia. E aí eu vou trazer mais na prática mesmo sobre o devocional, tá? Um ótimo dia, obrigada, Pri. Um beijo pra vocês e até a próxima live segunda-feira. Faça a inscrição no Desvendando o Devocional. Tchau, gente.